Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Seguramente, estamos aqui mais uma vez juntos e separados, para dar continuidade às nossas aulas de Química, né? Durante esse período de pandemia, esses vídeos são na forma que eu encontrei para continuar trabalhando com vocês, para continuar dando o conteúdo de vocês que vocês precisam aprender durante esse ano letivo. Esse que é o último ano letivo de vocês que estão fazendo o terceiro ano, ok? E a aula de hoje, nós vamos falar sobre nomenclatura dos compostos orgânicos, parte 2, ok? Não vamos dizer, poxa professor, de novo essa aula? Não, é parte 2, é uma espécie de continuação. No primeiro semestre, alguns meses atrás, vocês aprenderam um pouco sobre a nomenclatura dos compostos orgânicos. Na química, sempre que a gente fala em nomenclatura consiste em um conjunto de regras que foram criadas pela IUPAC. Essas regras devem ser seguidas quando você quer nomear uma substância química, seja ela um composto orgânico ou inorgânico. Então existe a nomenclatura de compostos orgânicos e existe a nomenclatura de compostos inorgânicos. E lá no primeiro semestre, a gente começou a falar sobre as regras de nomenclatura, mas de uma maneira mais geral, mas ao mesmo tempo não abrangeu todas as funções orgânicas. Eu não sei se vocês lembram, não sei se eu lembro de ter falado isso, mas eu até comentei que depois a gente ia ver mais algumas regras, mais algumas outras funções que acabaram escapando naquele primeiro vídeo, ok? Então vamos fazer uma recapitulação rápida. Naquele vídeo, e eu vou deixar o link na descrição, caso alguém queira assistir de novo. É um vídeo um pouquinho longo, né? Mas se você quiser ver pelo menos a base de como se dá a nomenclatura, então eu vou deixar esse linkzinho de novo aí, caso vocês queiram revisitar o vídeo. Então, o princípio básico. Para nomear um composto orgânico, existe uma regra geral. Essa regra geral consiste na combinação de 3 termos. O prefixo, que corresponde à quantidade de carbonos. Então, dependendo da quantidade de carbonos que você tem na molécula, você tem um prefixo específico. O afixo, que corresponde ao tipo de ligação, quer dizer, se só tem ligações simples, se tem ligação dupla ou tripla entre carbonos. E o sufixo é específico para determinar as funções orgânicas. Só que essa regra geral, como a gente conhece, prefixo, afixo, sufixo, dessa forma, ela só vale para 6 funções orgânicas: hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e amidas. Quando você faz a nomenclatura, você praticamente faz a mesma coisa. Conta quantos carbonos, bota o prefixo, vê se tem ligação simples, dupla ou tripla e coloca o afixo correspondente. Se tiver ligação dupla ou tripla, você tem que enumerar os carbonos para especificar onde está essa ligação dupla ou tripla. E aí, dependendo da função orgânica, dependendo do grupo funcional, você vai terminar com ol, al, ona, oico ou amida. O grande problema, naquela oportunidade, por exemplo, quando a gente gravou aquele primeiro vídeo, é que algumas funções ficaram de fora, como amina, éter, éster e fenol, que a gente já conhecia naquela época, e os aletos, que nós passamos a conhecer quando começamos a estudar as reações orgânicas, de halogenação, por exemplo. Aí nós passamos a conhecer os aletos orgânicos. Então a pergunta é, por que naquela ocasião eu deixei essas funções de fora? Porque essas funções não têm um sufixo específico? Não é bem assim. Essas funções ficaram de fora porque, devido à sua estrutura, devido à sua identificação, essa regra geral, do jeito que ela está colocada agora, ela não faria sentido. Então, para essas funções orgânicas, a nomenclatura ela muda um pouquinho de figura. Então, essas funções têm algumas regras específicas. Claro, se eu considerar o éster, por exemplo, o éster ele tem um sufixo. Só que ele ganha um outro termo que diferencia em relação às funções anteriores. Então, o nosso vídeo hoje é para que vocês aprendam a nomear
aminas, éteres, ésteres, fenóis e haletos orgânicos, pelo menos. Claro, eu já tinha comentado com vocês não têm a obrigação de decorar a nomenclatura. Vocês não vão fazer uma prova de vestibular e lá vai ter assim, uma molécula enorme, bem complicada, deu o nome dessa molécula. Não. O que eu quero que vocês saibam é se você vai fazer uma prova de Enem, por exemplo, e a prova pede para identificar uma função ou identificar grupos funcionais e te dar o nome da molécula, é que se você aprender as regras de nomenclatura, você consegue ter uma noção de olhar o nome de uma molécula e saber, por exemplo, quantos carbonos tem nela, se tem ligação simples ou dupla, se tem ramificações, que também é um outro ponto também que a gente falou, se é uma cadeia aberta ou fechada e por aí vai. E por último, saber qual é a função orgânica, ok? Então eu vou dar uma pausa no vídeo para escrever aqui, para o vídeo não ficar muito longo, ok? E aí a gente vai começar aprendendo as regras de aminas, ok? Ok, pessoal? Ó, para começar, vamos aqui, ó. Primeiro que vamos começar por aminas, ok? Na nomenclatura de aminas, ou para dar nomes a aminas, essa é uma função que você pode usar duas regras. Quer dizer, você pode nomear de duas formas, que depende, vamos dizer assim, da complexidade da amina, por exemplo. A primeira regra, que é a mais comum, é a mais utilizada, a gente considera o seguinte: como é que a gente identifica uma amina? É quando você tem carbono saturado ligado diretamente a nitrogênio. Então, sempre que você tem, por exemplo, nitrogênio ligado a um radical orgânico, você tem uma amina. Então, esse NH2 aqui, por exemplo, é uma amina. A gente representa como uma amina. E assim como a amida, acontece com a amida, onde o sufixo é a própria palavra, na regra 1, a amina seria o sufixo da amina. Só que ao invés de a gente usar prefixo mais afixo, a gente vai considerar que essa cadeia carbônica aqui seja uma espécie de ramificação que está ligada ao grupamento amina. E a gente aprendeu que uma ramificação, para nomear, a gente chama de prefixo mais il. Então a gente faz o seguinte, ó. Quantos carbonos eu tenho aqui? 2. Qual é o prefixo para 2? Et. Então vai ficar etil seguido da palavra amina. Etilamina. Simples assim. Ok? Mesma coisa aqui embaixo, ó. Tá aqui o nitrogênio. E aqui o radical, a cadeia carbônica. Eu tenho 4 carbonos aqui. Qual é o prefixo para 4? But. Então vai ficar butil amina. Alguém vai dizer, professor, gostei, é bem facinho, né? É bem facinho, é bem simples. Claro, isso quando os grupamentos ou o radical que está ligado ao nitrogênio são mais simples, digamos assim, são saturados. Se for uma cadeia mais complexa, um radical mais complexo, a gente vai usar a regra 2, já a gente chega nela. E dessa forma, a gente pode pensar, por exemplo, o seguinte, ó. Olhe para cá, ó. O nitrogênio, agora ele está com 2 radicais, e é aqui que a gente tem que observar um detalhe. Aqui eu tenho uma amina que nós chamamos de amina secundária. Então ela tem como se fosse 2 ramificações, digamos assim. Para nomear isso aqui, será que eu conto os 2 carbonos juntos ou eu conto os carbonos separados? Eu conto os carbonos separados, porque eu vou dizer que tem 2 ramificações. Entendeu? São 2 ramificações separadas. Aqui os 2 carbonos estão juntos numa só. Aqui eles estão separados. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu tenho um carbono, met. Então é metil. De um lado metil, do outro também é metil. Então eu vou colocar da seguinte forma: di metil amina. Porque são 2 metils ligados ao nitrogênio. E professor, e se eu tiver 1, 2, 3? Vai ficar como?
trimetilamina. Ah, professor, então se eu tivesse 4, vai ser tetrametilamina? Não, porque o nitrogênio só pode fazer 3 ligações. Então, se fosse 2 etilos, dietilamina. Se fosse 2 butilos, dibutilamina e por aí vai. Essa é a regra 1. A gente usa quando a gente tem cadeias mais simples, ou radicais mais simples. Se eu tenho um radical mais complicado, por exemplo, olha esse radical aqui, ó, que está ligado ao NH2. Ele é bem mais complicado, concorda? Não dá para usar essa regra de íon, até porque até ligação dupla eu tenho aqui no meio. Então, quando isso acontece, eu vou dizer que o NH2 é uma ramificação. Só que eu não vou chamar prefixo mais íon, eu vou chamar ele como amino, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma regra que a gente fazia antes, só que eu vou considerar a nomenclatura disso aqui, ó, de hidrocarboneto. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para tirar o prefixo. Vou botar o afixo aqui, que corresponde à ligação dupla em, e vou terminar com O. Mas como tem uma ramificação e uma ligação dupla, eu vou ter que numerar os carbonos. Eu vou começar a numerar sempre do mais próximo de qualquer coisa. Então, como esse carbono está mais próximo da dupla, esse é o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Será que vocês lembram disso ainda, hein? Faz tanto tempo, né? Então vai ficar assim, ó. No carbono 4, eu tenho esse NH2 que eu vou chamar de amino. Então vai ficar 4-amino. E aí vou dar a nomenclatura normal, como se eu estivesse dando a nomenclatura de um hidrocarboneto. 6 carbonos. Prefixo X. Tem ligação dupla no segundo carbono, então vai ficar 2N nó. Lembrando, isso aqui é só quando eu tenho uma cadeia mais complexa, quando eu tenho uma outra função além da amina. Então, eu considero esse NH2 como uma ramificação e eu chamo de amino. Não é para chamar aminil, não, prefixo mais il. É para chamar simplesmente de amino. Então, é um grupo amino. Ok, pessoal? Então, essas são as regras para aminas. Próximo, éter. Ó, os éteres, assim como as aminas, são fáceis de você dar a nomenclatura, de você nomeá-los, digamos assim. O que você vai fazer é o seguinte, não sei se vocês lembram, mas para identificar um éter, que é a nossa segunda função aqui que a gente vai trabalhar hoje, um éter é identificado por ter uma cadeia heterogênea. Então tem um átomo de oxigênio que meio que quebra a cadeia ou divide a cadeia em duas partes. Então é esse oxigênio aqui, ó, que na nomenclatura nós vamos chamar de oxi. Vamos abreviar para oxi. Oxi, oxigênio. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai dividir essa molécula em duas partes. O grupo menor, eu vou usar só o prefixo. O grupo maior, eu vou usar prefixo mais afixo mais O, como se eu estivesse dando a nomenclatura de um hidrocarboneto. Porque eu já sei que é um éter por causa dessa palavra ox. Então não tem problema nenhum eu usar a regra de hidrocarboneto para o grupo maior. Por que a gente faz isso? Por um motivo bem óbvio, bem simples. Se a gente usasse a regra geral, por exemplo, olha para essas duas moléculas. Na molécula de cima eu tenho 5 carbonos. Na de baixo também eu tenho 5 carbonos. Então as duas iam ter o mesmo prefixo, pente, mas essas duas moléculas não são iguais, porque o oxigênio está em posições diferentes. Então não faria sentido uma regra só. Então, na regra estabelecida pela IUPAC, a gente divide em duas partes. Quando eu falo grupo menor, é o que tem menos carbonos. Então, se eu olhar para essa primeira molécula, qual dos dois lados tem menos carbonos? É esse aqui, né? Só tem um. Qual é o prefixo para um carbono? Met. Então vai ficar metóxi. Eu já emendo direto. E aí eu vou usar esse grupamento maior
eu faço a regra geral. 4 carbonos, but. E aí eu separo com hífen, viu? Tem que deixar esse detalhe aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui. Tem tipo um hífenzinho aqui, tá, pessoal? 4 carbonos, but. Só tem ligação simples entre carbonos A. E aí eu finalizo com O. Metoxibutano. A mesma coisa eu faço aqui, ó. 3 e 2. Qual o grupo menor? 2. 2 é o que? Et. Então vai ficar etoxi. 3 carbonos. Prop. Ligação simples. Ano. Etoxipropano. Então sempre que você vê esse termo oxi, geralmente esse termo oxi está relacionado a um éter, digamos assim. Mesmo se você talvez possa ouvir falar em epóxidos. Então os epóxidos são éteres, mas aí é uma cadeia fechada, digamos assim, com a cadeia fechada. Mesma coisa aqui, ó. O lado menor um carbono, mete. Então, mete o que, professor? Metoxi, é meio esquisito, né, esses termos. Metoxi, 1, 2, 3, 4, 5, aqui 5, petano. Ah, professor, você devia ter começado era por esses aí, que é bem mais fácil do que os outros. É bem mais fácil, bem mais simples do que os outros. Aqui vai ser mais simples no caso de éteres, por exemplo, que os éteres não tem tantos éteres quanto existem álcoois, quanto existem ácidos carboxílicos ou hidrocarbonetos. Então, o éter talvez tenha uma nomenclatura mais fácil pela quantidade de éteres diferentes que existem ou que podem ser utilizados. Ok? Éster é bem parecido com o éter no fato de que ambas as funções têm cadeias heterogêneas, mas a nomenclatura, obviamente, já vai mudar um pouquinho. Ok? Então vamos para o próximo éster, né? Ok? Éster. Observe que no caso de ésteres, a gente meio que conserva a regra geral em parte. A gente vai usar prefixo mais afixo mais sufixo, que no caso do éster é oato. Só que, como no caso dos ésteres, eu tenho esse grupo funcional aqui, ó. Só que a cadeia é heterogênea. Então, eu preciso acrescentar um outro termo, que vai ser representado por di, prefixo mais ila. Ok? Lembre-se, prefixo mais il é ramificação. Aqui a gente não vai considerar como ramificação. Então é prefixo mais ila. Eita, professor, então aí vai ficar um pouquinho mais complicado. Talvez os ésteres seja a função que seja mais chatinha de fazer a nomenclatura. A questão é o seguinte, o que você vai ter que saber é o seguinte, não tem esse negócio de grupo menor ou grupo maior. Você vai usar esse termo para o radical que estiver ligado a esse carbono aqui, incluindo o carbono da dupla O. E esse segundo termo, prefixo mais ila, é o radical que está ligado a esse oxigênio. Ok? Então o que vai acontecer é o seguinte, por exemplo, você vai olhar para esse lado aqui, do lado da C dupla O, e vai contar quantos carbonos tem. 1, 2, 3, 4. Você inclui ele também, não esqueça disso não. 1, 2, 3, 4. Qual é o prefixo para 4? But. Afixo, só tem ligação simples, an. Oato. Então, esse termo todinho eu chamo de butanoato. Mas ainda tem um carbono aqui na ponta. Então, esse carbono na ponta eu vou fazer o seguinte: butanoato de... Quantos carbonos eu tenho aqui? Só um? Met. Então, butanoato de metila. Butanoato de metila. Não é metilar não. Ninguém mete nada de cantinho aqui não, viu, pessoal? Butanoato de metila. Só isso. Esse é um pouquinho mais. Esse talvez seja, os ésteres, na minha opinião, talvez seja a nomenclatura mais estranha, mais chatinha, digamos assim. Mas não é difícil também, ok?
Eu tenho que ter essa separação. Porque quando eu tenho uma cadeia heterogênea, por exemplo, eu tenho que saber onde que essa cadeia está sendo dividida em duas partes, digamos assim. No de baixo é a mesma coisa. E observe um detalhe, não tem esse negócio de grupo menor ou grupo maior. Tá aqui, ó. O que está aqui, C duplo O para cá, vai usar a regra geral. O que está ligado ao oxigênio, prefixo mais ila. Então vai ficar assim, ó. Aqui só tem 2 carbonos. Et. Então, isso aqui é chamado de etanoato. Que tem ligação simples. E esse é o sufixo. De 3 carbonos. 3 carbonos é prop. Então, etanoato de propila. Propila, não é propina não. Propina também é outra coisa. Etanoato de propila. Só isso. E o de baixo? Ah, professor, aqui já vai ficar diferente porque tem a ligação dupla, certo? Certo. E aí, é como eu disse, o chato dos ésteres é porque essa cadeia que está ligada a C duplo O pode ter ligação dupla, pode ter ramificação. Então, se tiver ligação dupla, se tiver ramificação, você usa todas as regras que vocês aprenderam antes. Se tiver ramificação, prefixo mais il. Se tiver dupla, você coloca o en, mas vai ter que numerar. Só que fica mais fácil para numerar aqui. Por quê? Porque sempre o carbono da C duplo O vai ser o carbono 1. Sempre vai ser o carbono 1. Sempre. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos é pente. Ligação dupla entre o 3 e o 4. Então, você coloca pente. 3 é noato. D. Sobrou isso aqui, né? 2 carbonos. Et. Pente. 3 é noato. D. Etila. É fácil, pessoal. É fácil. É claro, existem muitas regras. Então, é por esse motivo, pelo fato de existir tantas regras, é que não faz mais sentido um vestibular que pergunte nomenclatura. Se você for fazer prova da UES, se não me engano, na UES ela tem questões assim que envolvem nomenclatura, mas no Enem, por exemplo, não vai ter uma questão, pelo menos nunca teve, né? Uma questão de o nome desse composto. Mas é ideal que vocês consigam ter essa percepção de saber se uma questão te fala algumas características de uma molécula, e tem algum nome no meio, nomenclatura no meio, você consegue identificar essas características. Ok? Então, essa é a nossa terceira função de hoje, os ésteres. Agora a gente vai para fenóis. Os fenóis já tem uma particularidadezinha, que é o que vocês vão aprender agora, ok? Ok, pessoal? Fenóis. Ó, no caso de fenóis, a gente pode dar 2 nomes, vamos dizer assim. Nós podemos usar 2 nomes. O fenol, ele é identificado sempre que você tem um grupo hidroxila, que é característica de álcool, ligado a uma cadeia aromática. Essa cadeia aromática, por si só, separadamente, como um hidrocarboneto, ela é chamada de benzeno. Então, quando você tem um fenol, você tem uma hidroxila ligada a esse benzeno. Então, na nomenclatura, nós podemos usar para tudo isso aqui, por exemplo, hidroxibenzeno. Então, a gente pode chamar isso aqui de hidroxibenzeno. Porém, a gente pode chamar tudo isso aqui também de fenol. Então, essa substância, ou esse fenol mais simples, tem 2 nomes: hidroxibenzeno ou fenol. Ah, beleza. Mas e se essa cadeia tiver outros grupamentos, tiver ramificações? E aí, como é que eu vou fazer isso? Simples. Sempre o carbono que está ligado à hidroxila, ele vai ser sempre considerado como carbono 1. Esse é o primeiro passo. Então, por exemplo, esse aqui é o carbono 1. Quando você for numerar, o carbono 2 vai ser o que está mais próximo do próximo grupamento, ou de alguma ramificação.
Então, como esse carbono já é o carbono que está mais próximo da ramificação, então esse vai ser o carbono 2, 3, 4, 5 e 6. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que no carbono 2 eu tenho uma ramificação, o CH3. Então eu posso fazer o seguinte, como é que eu dou o nome de ramificação? Prefixo mais il. E onde é que está essa ramificação? No carbono 2. Então eu posso simplesmente dizer assim, 2-metil hidroxibenzeno. Porque tudo isso aqui, ó, se eu tirar o metil, o que foi que sobrou? O hidroxibenzeno. Então 2-metil hidroxibenzeno. Ok, pessoal? Ok? Quer dizer, desculpem. Agora que eu estou olhando aqui, deu um tilt. Ó. Eu posso dizer o seguinte, 2-metil fenol. Ok? Eu tive um leve, agora olhando assim de longe, eu me lembrei de um pequeno detalhe. 2-metilfenol, ok? Eu não posso colocar 2-metilhidroxibenzeno porque tem uma questão na nomenclatura de você não poder colocar L e H juntos. Então, na verdade, o que ia ficar é o seguinte, ó. Se eu quiser usar esse termo, desculpem só esse erro, mas deu para consertar. Se você quiser usar essa nomenclatura, o que você vai fazer é o seguinte. Você vai ter que colocar, acho que não vai ter espaço. Você vai ter que colocar assim, ó. Não deixei espaço para isso. 1-hidroxi, agora sim, ó. Dois-metil benzeno. Eu tinha esquecido rapidamente desse leve detalhe. Lembrei, eu tentei lembrar ainda e consertar. Ok? Tem que colocar primeiro 1-hidroxi, depois 2-metilbenzeno. Ok? Ou 2-metilfenol, que é bem mais fácil, é bem mais simples. Só que esse 2-metilfenol, ele vale quando você tem um fenol comum com um substituinte. Se você tiver, por exemplo, 2 hidroxilas, e aí? Não faz sentido chamar de fenol, porque seria um duplo fenol, digamos assim. Então, nesse caso, quando você tem 2 hidroxilas, aí você vai ter que usar essa nomenclatura mesmo. De que forma? Um dos 2 carbonos da hidroxila vai ter que ser o carbono 1. Eu vou escolher esse aqui. Aí aqui pode ser o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6 aqui. Beleza? Então, quando você for dar a nomenclatura, você vai dizer que tem carbono 1 e carbono 4. Então, vai ficar 1,4 de hidroxibenzeno. Ok? 1,4 de hidroxibenzeno. Eita, professor, tá um pouquinho complicado. Isso aí não é nem tanto, pessoal. Ó, aqui, ó, por exemplo, esse é o carbono 1. Eu posso chamar esse aqui de 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, eu tenho 3 ramificações. Uma no carbono 2, uma no 4, uma no 6. Se eu for atribuir prefixo mais il, como eu só tenho um carbono, são metilos, o nome dessas ramificações. E aí é que eu tenho que fazer a minha escolha, digamos assim. Eu posso dar 2 nomes. Eu posso usar o hidroxibenzeno, porém, se eu usar o hidroxibenzeno, eu tenho que começar com 1-hidroxi. Eu tenho que começar com 1-hidroxi, aí depois eu vou para 1, 2, 3.
desculpem, 2, 4, 6, primeiras numerações, trimetil, benzeno. Eita, isso aí começou a ficar complicado. Mas se você não quer essa complicação toda, você pode chamar de 2, 4, 6, deixa eu achar um espaço melhor aqui, 2,4,6 trimetil fenol também, dá mesmo. Ok? E 1-hidroxibenzeno é a mesma coisa que fenol. Ok, pessoal? Então é um grupamento só. Mas aí, se você resolver usar essa nomenclatura, você tem que começar 1-hidroxibenzeno. Se tiver mais de um grupo hidroxila, você conta todos, numera dihidroxi, trihidroxi, por aí vai. Ok? Essa é a nomenclatura de fenol. E para fechar, a gente vai considerar a nomenclatura de haletos, que é bem simples, é bem facinho. Ok, pessoal? Para fechar por hoje, a quinta função, que foi uma função nova, né, que a gente aprendeu depois, quando a gente estudou as reações orgânicas, são os haletos orgânicos. É muito fácil. Na verdade, para a nomenclatura de haleto orgânico, a gente usa a nomenclatura de qualquer outra função. Claro, se existir outra função que não seja apenas o haleto orgânico. Então, se eu tiver só um haleto orgânico, pessoal, o que é um haleto orgânico mesmo? É quando eu tenho uma cadeia carbônica ou um radical carbônico ligado diretamente a um halogênio. Então, se eu tiver só o radical e o halogênio, eu vou usar a regra de nomenclatura de hidrocarbonetos, e aí eu vou tratar o haleto como se fosse uma ramificação. Mas eu não vou tratar com o prefixo mais -io porque não tem carbono. Eu vou tratar pelo nome dele. Como assim o nome dele? Simples, ó. Eu vou fazer a nomenclatura como se fosse uma cadeia ramificada. Vou numerar os carbonos. Então, ó, eu começo do mais próximo da ramificação. Então, esse é o carbono 1. Aqui é o 2. Aqui é o 3. E aqui é o 4. Esse halogênio, Cl, é o cloro. Então ele está no carbono 2, certo? Então vai ficar 2 cloro, 4 carbonos, but, só tem ligação simples, an, e aí eu finalizo com O, 2 cloro butano. É, professor, só isso? Só isso. Que é a mesma coisa. Vou começar do mais próximo, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2 e no carbono 3, eu vou colocar assim: 2,3 tem 2 Br. Quem é o Br? É o bromo. Então, 2,3 de bromo, 5 carbonos, pente, ligação simples an e o sufixo O. Claro, se for uma molécula mais complexa, que tenha outras ramificações, que tenha ligações duplas ou triplas, aí você faz toda aquela regra que vocês aprenderam antes. Primeiro coloca a posição e o nome dos halogênios e depois faz o resto. As ramificações, e aí o afixo específico, se tiver ligação dupla ou tripla, por aí vai. Aqui é a mesma coisa, ó. 1, 2, 3. Trifluor. Não precisa numerar, porque só tem um carbono. E quando só tem um carbono, metano. Trifluor. Metano. É bem fácil mesmo. Aí sim, por exemplo, vamos supor que não seja um hidrocarboneto, seja um álcool e aí tem um halogênio. Aí você coloca a posição, o nome do halogênio e a regra de nomenclatura de álcool. Se for um ácido carboxílico, a numeração, a posição e o nome do halogênio e a regra de nomenclatura de ácido carboxílico. E por aí vai.
Ok, pessoal? Então, o objetivo da aula de hoje é fechar, digamos assim, essa parte de nomenclatura com algumas funções que vocês não aprenderam naquela época, porque naquela época vocês tiveram que aprender todas as regras, né? Pelo menos a regra geral, e aí cadeia aberta, cadeia fechada, cadeia ramificada e etc. Então vai ficar muito mais longo o vídeo, a aula vai ficar muito mais complicada para vocês aprenderem tudo de uma vez. Então, essas 5 novas funções aí, para vocês aprenderem as regras da nomenclatura, vou passar uma atividade para vocês, da mesma maneira que eu passei a atividade, aquela primeira atividade, né? A nomenclatura para vocês verem, para ver se vocês aprenderam, nada muito complicado, ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham conseguido aprender, né? É muito difícil a gente gravar uma aula e postar e não estar olhando nos olhos de vocês, olhando para vocês no momento que vocês estão assistindo a aula, porque a gente não consegue saber as dúvidas. Mas é claro, assistiu a aula, fez a atividade, ficou com dúvida, é só me procurar lá no WhatsApp, no grupo lá da turma, lá no horário dos plantões, ou até fora dos plantões, no centro de madrugada, eu estou sempre disponível para vocês. Então, se cuidem, né? Vamos lá, vamos dar esse gás no final, né? Já estamos chegando no 4º bimestre, no finalzinho do ano, então, em breve esse ano vai acabar, em breve teremos uma vacina, essa pandemia vai acabar e a gente vai poder nos encontrarmos novamente, ok? Então, até a próxima aula, fiquem com Deus.